nasci dentro de um campo, praticamente, o campo do Metarp, né? O campo do nosso time, que até hoje existe. E junto ao futebol, joguei muito futsal, começando no Alvinegro, um time também do bairro. Mas a gente começa brincando, né? Não começa pensando em ser profissional, é muito diferente o tempo daquela época para o de hoje, né? Hoje os jovens já são praticamente fabricados ali, a própria família está pressionando os jovens, está tentando ver nos jovens atletas hoje a saída para um futuro melhor. E na minha época eu não tinha esse pensamento, eu tinha um pensamento lúdico, né, de brincadeira, mas foi se tornando legal, comecei a ser destaque no futsal, destaque nos campeonatos dos bairros. Sempre no gol, Jeff? Sempre no gol. Joguei, tentei jogar na linha, até eu sou um goleiro diferente, fui, né, um goleiro diferente por ter uma certa habilidade. Uhum. Tanto no futsal como no campo. Na minha época, o que está acontecendo hoje com alguns goleiros, eu já fazia. Pouco se falava, pelo contrário, falava que eu jogava adiantado, arriscava muito, mas hoje eu estaria totalmente dentro do futebol moderno. Então, procurei sempre aproveitar a regra, aproveitar coisas diferentes no futebol, para não ser só aquele jogador normal, aquele jogador que fazia tudo que os outros faziam. Eu procurei ter um algo mais diferente, que não é fácil, né? Você ser cearense, você jogar onde eu joguei aqui, lutar contra muitos, vamos dizer assim, eu não digo nem preconceito, né? Muitas barreiras em relação a conseguir jogar mesmo, porque nós temos uma cultura de aceitar muito fácil o jogador que vem de fora e o daqui tem que ter uma média assim, bem alta, né? E imagina, né, hoje ainda tem os empresários, tem a imprensa, tem o marketing, mas naquela época não, era só a análise do jogo e de quem fazia a análise, né? Mas, como eu te falo, lá no José Walter a gente começou a jogar, eu comecei a atuar nos campeonatos de bairro e tudo, e consegui começar a jogar o campeonato cearense de futsal. Aí tive um certo destaque nos clubes que passei, Flávio Automóveis, que investia no futsal. Na época era uma potência, de né? clubes dos diários, ABB. Então a gente começou a jogar, os treinadores, os responsáveis, né, na época, não eram nem empresários, aí, rapaz, tem qualidade, e fui convidado para jogar no Sumov. Joguei Veterans também, que era uma força boa aqui no nosso estado, na capital. E fui para o Sumov. Aí o Sumov foi quando eu tive um ar de mais o lado profissional. Apesar de ser amador, ser não profissional, mas um ar profissional de treinamentos diários, de campeonatos nacionais. Consegui uma façanha muito legal, que foi ser tricampeão brasileiro de futsal juvenil, e lembrado até na época para atuar na seleção de novo, seleção brasileira. E isso foi muito bom, porque aquilo ali é totalmente diferente do campo, mas me deu o profissionalismo e o parâmetro para saber onde é que eu poderia chegar. Claro, é verdade. E então atuei legal, campeão cearense pelo Sumov, na época que tinha um Banfor, né? Porque o futebol sem concorrência ele não existe. O futsal, o futebol, o esporte. Né, o esporte sem concorrência não existe. A gente tem que ter dois times muito bons aí para poder tentar um superar o outro, né? E eu tive uma carreira bem legal no futsal. Foi quando eu fiz a troca para o campo através de uma peneirada, né? No que o Ceará, na época o presidente Emanuel Gurgel tinha um sonho de fazer os clubes locais com jogadores da terra, né? Poderia ser, a gente diz assim, é uma utopia, mas ele tentou. Tentou através da peneirada e a contratação de um time do Intermunicipal. E eu, dentro daqueles jogadores que fizeram o teste na época, consegui me sobressair.